jogo a eliminar, um jogo que nos possibilitava estar numa final. A equipa não teve a atitude correta em termos daquilo que era a forma de encarar esse jogo, não teve a mesma vontade de ganhar que o adversário, e a partir daí o resultado acabou por acontecer nos penaltis, mas no decorrer que foi em particular aquilo que foi a primeira parte, poderia também já ter ditado outro tipo de resultado. Não tem a ver, na nossa opinião, com o posicionamento do Bruninho, nem tem a ver com o posicionamento sequer também do próprio Gustavinho. É verdade que hoje, em particular, e nesses dois jogos, não lhe correram bem em termos individuais. Quer a eles, quer a todos os outros, temos que continuar a apoiar, mas temos de continuar também a ter um nível de exigência superior em relação àquilo que nós queremos fazer de cada um dos jogos. Esta não é a nossa imagem, sabemos claramente que não é a nossa imagem, sabemos que o padrão está também de uma forma muito, muito clara identificado, e agora cabe-nos a nós a assumir essa responsabilidade em nome de todo o grupo e passar a ter uma cobrança também superior a esse nível. Temos que mudar o nosso padrão de mentalidade, temos que encarar os jogos com outra forma, e esse vai ser agora aquilo que vai ser essencialmente o meu trabalho daqui para a frente. Criar um chip, criar uma mentalidade diferente em termos daquilo que é sermos uma equipa competitiva. Nós não vamos querer ganhar os jogos todos, não vamos poder ganhar os jogos todos, mas temos que ser uma equipa competitiva em todos eles. O Ipiranga foi mais competitivo do que nós ganhou, o Água Santa eu penso também foi mais competitivo do que nós e acabou por ganhar. Boa noite, Pedro. Mário do Correio de Atibaia. Boa noite. Como que você viu o psicológico dos jogadores após o gol de empate do Água Santa? E como que você vê agora, analisa esse calendário agora que tem a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro agora, na sequência? Curiosamente, foi o momento em que a equipa se soltou. Depois da equipa ter sofrido o gol, foi o momento em que a equipa mais se soltou. Que a equipa procurou ter mais a bola, que os jogadores se mostraram mais ao jogo, que a equipa se ligou mais e conseguiu chegar mais junto à frente, mas depois não soube ter um aspecto emocional em termos daquilo que era, também não foi muito tempo, mas ter a vantagem de ter mais um homem em campo, de poder abrir o campo, de poder focar no jogo e não focar em situações de arbitragem. Eu nunca vi em situações muito especiais de ter um jogador expulso do adversário e nós estamos a protestar com o árbitro ou a protestar com os adversários num momento como esse. Eu acho que esse foco atencional e aquilo que nós temos que saber e querer do jogo, nada pode ter a ver com o adversário, nada pode ter a ver com o árbitro, único e exclusivamente com nós mesmos. E é uma coisa que temos que melhorar daqui para a frente. Nós tínhamos, se tivéssemos obviamente chegado à final, tínhamos 4 dias livres. Não chegámos, amanhã vamos treinar à tarde e amanhã vamos já começar a orientar toda essa programação em relação àquilo que são as únicas 2 competições que nos restam, que têm que ter uma atenção muito, muito, muito especial, muito profunda em relação àquilo que é a forma como as vamos encarar. Então vamos ter tempo de preparar as coisas nesse sentido, e é nessa orientação, nessa mudança de mentalidade da equipa que nos falta, ter essa mentalidade ganhadora, ter uma mentalidade lutadora e de competir à imagem daquilo que é o clube e à imagem daquilo que é a marca, e temos que o fazer desde já, temos que mudar esse chip. Pedro, boa noite. Lucas, TV Vanguarda. Pedro, primeiramente, a derrota, ela acontece no futebol, você, muito experiente, sabe disso. O jeito que a derrota acontece machuca, nesse caso, o caso de hoje para vocês, uma derrota mais doída, por exemplo, que a do Ipiranga. E como é que fica a situação do Cleiton? Como é que foi o papo no vestiário com ele? Eu vi que antes do pênalti você ali chegou, conversou com ele rapidamente, deu uma moral para ele ali, mas é um jogador que vem falhado constantemente, né? Tem falhado constantemente. Como é que foi o papo com ele, esse primeiro papo agora no vestiário? Em relação aos nossos jogadores, eu sempre os vou proteger. E a única coisa que eles sabem que não pode faltar é a atitude. O erro, esse faz parte da vida. O erro de quem anda dentro de um campo de futebol normalmente pode acontecer mais vezes que outras, mas nós temos que continuar a dar esse apoio. O que nós não podemos deixar de fazer é ter uma atitude competitiva, é de lutar, é de ganhar as segundas bolas, é de ser uma equipa junta, é de ser uma equipa que é pressionante, é uma equipa que ataca e defende coletivamente. Isso é que nós não podemos deixar de fazer. Agora, apoiar os jogadores porque erram, isso não. Se nós queremos que eles corram riscos, temos que os apoiar
a que saibam lidar com esse risco. Foi uma má decisão, custou-nos o gol do empate, mas vamos continuar a apoiá-lo indiscutivelmente. Caixinha, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco sobre o goleiro Cleiton. Ele acaba tendo uma infelicidade ao longo do jogo. Você chegou a conversar com ele depois. E como que você vê esse erro? Como é a conversa com um jogador quando isso acontece? Não, a responsabilidade de qualquer erro que os jogadores possam cometer é totalmente minha. Eu assumo a responsabilidade individual e coletiva. Por isso não tenho muito a dizer, a não ser dar-lhe a confiança que tentei dar na parte final, que foi o único momento que eu tive de aproximação com ele. Ele até começou a defender o primeiro penalti, mas a conversa em relação a ele vai ser dar-lhe confiança e exigir-lhe também algumas coisas naquilo que nós entendemos que é fundamental para a equipa, num capitão e numa posição de goleiro que é a liderança. Mas isso já são outras questões que nada têm a ver com os erros. Nós queremos que os nossos jogadores estejam preparados para cometer erros e para isso têm que se sentir livres e com confiança da nossa parte. Boa noite, Pedro. Lucas Saleno, da Rádio Futebol Total. Pedro, durante o primeiro tempo você tirou o Gustavinho no decorrer do jogo. Não é uma situação muito comum. Gostaria de saber se isso foi uma questão foi alguma coisa tática que você acabou não gostando, ou alguma coisa mental, algum comportamento do Gustavinho que não lhe agradou? Não, o Gustavinho não estava a conseguir ter as tarefas que nós lhe tínhamos dado. Quando tinha a bola, as coisas não lhe estavam a sair muito bem. Em termos defensivos, também o adversário conseguiu, de alguma maneira, criar-lhe alguns problemas e ocupar alguns espaços. E aquilo que fizemos foi procurar reequilibrar o meio campo. O Alejandro estava a ter que correr muito sobre os zagueiros. Eles colocavam-nos os dois homens por fora porque não nos permitiam que os nossos pontas fizessem aquele movimento sobre os zagueiros e que o nosso lateral saísse no lateral deles. Então tivemos que criar uma adaptação no meio, onde o Alejandro estaria mais a cobrir as linhas de passe para o Tiaguinho, já não tinha que se gastar a correr atrás dos zagueiros, e seriam os nossos meias, neste caso seria o Ramírez e seria o Jadson, que sairiam sobre os zagueiros, fazendo os outros dois o balanço para fechar o espaço por dentro. Foi essa a ideia, e quanto a mim, aquilo que são as substituições não têm tempo, têm que ser feitas quando nós entendemos que a equipa precisa de algum apoio nesse sentido. Nós entendemos que naqueles 10 minutos finais a equipa não estava a controlar o jogo, estavam-nos a faltar ali presença naquela zona intermédia, faltava-nos um pouco também ter mais a bola, e foi isso que tentámos fazer com essa substituição no momento em que a fizemos. Boa noite, Pedro. Boa noite. Hoje no jogo começou bem até para vocês, o Hurtado ali funcionando de novo na direita, sai o gol. Só que depois que sai o gol, vocês sofrem 2 chances ali do Água Santa, a defesa não está tão próxima. O jogo foi emocionalmente um pouco o contrário do que deveria ser, porque o time logo depois que faz o gol perde a confiança, logo depois que toma ganha confiança, mas faltou entender melhor os momentos dentro do jogo, porque vocês tiveram um jogador a mais, mas depois também tiveram um expulso, então faltou entender tudo isso? Sim, eu acho que quando tu de alguma maneira estás bloqueado ou tens um foco que não é aquele foco que exige um jogo desta natureza, essas coisas acontecem. Eu diria que quando nós fizemos o gol, foi a primeira vez que chegámos ao gol do adversário, nós fizemos-lo dentro daquilo que são os nossos comportamentos. A equipa estava próxima, estava junta, conseguimos ganhar uma segunda bola próximo da área adversária pela direita, e aí permitiu ao Andrés chegar com qualidade na última zona. Mas nós temos um princípio muito claro que tem a ver com controlar o jogo, e 5 minutos após a equipa fazer um golo, nós temos que tentar controlar ao máximo o golo e evitar que o adversário tenha um tipo de reação. Isso precisamente não aconteceu pelas situações que acabaste de dizer. Mas quando a equipa emocionalmente não está bem, quando sofreu o golo, é quando se tenta libertar. Ok, agora já sofremos o golo, agora já podemos ir tentar um pouco mais para a frente. E foi isso que aconteceu. Eu acho que temos que ter essa inteligência emocional de saber como se jogam estes jogos, ter a inteligência emocional de como se jogam contra essas equipas que nos querem pressionar, onde nós não somos favoritos, como é que temos que lidar com esse tipo de situações,
e temos que encontrar claramente uma estratégia para que todos os jogos possam valer exatamente o mesmo. Agora, com exceção daquilo que será a Sul-Americana, nas fases a eliminar a partir dos oitavos, só a partir daí é que teremos o mata-mata. O Brasileirão já vai ser uma situação corrida, mas temos que entrar na cabeça dos jogadores, na cabeça de todo o grupo, em termos daquilo que é a estratégia a adotar para cada um dos jogos, valendo cada um dos jogos precisamente a mesma coisa. Temos que ter essa mentalidade vencedora. Não importa contra quem jogas, não importa o contexto, não importam as circunstâncias, importam sim aquilo que está como desafio e aquilo que são os teus objetivos que tens de ter única e exclusivamente para esse jogo. Pedro, já que fomos eliminados, né, e tem aí pela frente a Sul-Americana, o Brasileiro, você fala em mudança de postura dos jogadores, mas eu queria saber também se você precisa ainda de peças, de reforços para Sul-Americana e para o Brasileiro, se você pensa nisso e principalmente em que áreas. E voltando ainda na questão do Cleiton, você sempre fala que quer jogadores que não tem reserva, né, que todos estão aptos a disputar. Se isso vale também para o gol, já que o Maicon Cleiton, quando jogou aí no Campeonato Paulista, jogou muito bem, se isso pode ser uma alternativa também para você. Vale para todas as posições, não valia a pena termos 4 goleiros, obviamente, não é? Vale para todas as posições, mas eu acho que quando as pessoas erram, e quando erram nestas circunstâncias, merecem todo o apoio, merecem toda a nossa confiança. É uma questão que vamos analisar em relação a isso. Nós temos jogadores que já estão a recuperar de lesão, por exemplo, hoje o Lucas já foi dado de alta, já fez a fase de transição, é um jogador que já pode ser incorporado a partir desta semana com a equipa, é mais uma opção. O Guilherme também se prevê que ele, muito provavelmente ao fim desta semana possa regressar, depois seguir-se-á o Elinho e outros mais. O próprio Vitinho também já está num processo mais avançado de recuperação. Então são jogadores que são importantes para nós, são jogadores que nos vêm dar outras alternativas, são jogadores que têm indiscutivelmente qualidade e são jogadores também que já têm maturidade em relação àquilo que é o jogo que queremos, e é por isso que eles estão aqui, para tornar-nos também muito mais competitivos. Em relação ao mercado, vou-lhe dar exatamente a mesma resposta de sempre. O mercado, penso que está até 3 de Abril aberto, então entre o tempo em que o mercado está aberto, podem obviamente, não dominando nós o mercado, haver entradas, como também podem haver saídas. Não temos esse controle sobre o mercado, mas temos sempre a confiança das pessoas que trabalham connosco neste sentido, e indiscutivelmente não ficaremos mal debaixo de nenhuma circunstância. Acreditamos muito no potencial que este plantel tem. Falta esse chip competitivo, que sim ou sim vai ser a minha total dedicação daqui para a frente. Boa noite, Caixinha. Matheus Pereira, Bragança FM, mais Bragança. Caixinha, queria que você comentasse sobre essa segunda eliminação em 5 dias do Bragantino. E o que você vai fazer, o que deve ser feito para administrar esse momento, para que não afete o restante da temporada. Bem, vai haver tempo ainda para preparar tudo isso. É verdade que quando começámos a competir de novo já passou algum tempo sobre isto, mas eu não quero que estes momentos se esqueçam. Eu não quero que a equipa pense que é igual ganhar ou perder. É exatamente isso que eu não quero. E quero que estes momentos nos acompanhem ao longo do processo. É importante que eles estejam presentes connosco, uma vez que já foram identificados, já foram falados pelos próprios jogadores. Então sabemos onde é que temos que atuar e sabemos onde é que temos que começar a trabalhar neste sentido. Estes momentos têm que estar sempre presentes connosco, não se podem voltar a repetir nestas mesmas circunstâncias, e temos que ser uma equipa muito mais forte, mental, emocionalmente, e também em termos daquilo que é a ambição e a fome de ganhar. Indiscutivelmente esse tem que ser o caminho. Professor, boa noite. Boa noite. Eduardo Jardim, do Jogo Falado. Eu queria saber, na hora que o senhor tirou o Alejandro, colocou o Praxedes também, fez as 3 alterações ali, o Arthur começou a cair um pouquinho mais por dentro junto com o Borbas. Eu queria saber se foi uma alternativa sua mesmo, porque ele não estava conseguindo gerar tanto jogo na ponta quanto ele costuma, ou se foi mais uma característica dele mesmo, para ajudar o Praxedes pelo meio, enfim. No primeiro tempo, uma das situações que tinha a ver também com o Bruninho ter jogado a ponta, era que nós queríamos que os nossos pontas, quando a bola estivesse do lado deles,
tivessem abertos, o que permitia ao outro vir do lado contrário, junto com o Gustavinho, e aí poderem criar um 2 contra 1 e um triângulo com o Alejandro, um 2 contra 1 sobre o Tiaguinho, número 5 do Água Santa. Na segunda parte, o que nós quisemos, já depois da alteração que tínhamos feito dos 3 médios, era que os nossos 2 zagueiros estivessem sós na saída de bola, que os nossos 3 médios estivessem mais por dentro, fazer uma construção a 2 mais 3, os nossos laterais totalmente abertos a dar largura e amplitude, e a permitir ao Bruninho e ao Arthur de virem mais para dentro, quando a bola entrasse por fora, pudessem fazer movimentos diagonais nas costas. Essa foi exatamente a ideia. No segundo tempo, quando a equipa voltou a estar em igualdade numérica de 10 contra 10, o Arthur aí sim passou a andar um pouco mais próximo do Tiago, naturalmente, e o próprio Praxedes também chegou muito mais na frente, onde estava junto com o Jadson, mas ele naturalmente tem essa liberdade e essa vontade também de levar o jogo para a frente e de chegar algumas vezes na zona de finalização, porque é um jogador que tem essa chegada e tem também esse golo. Oi, professor, aqui, Oi. tudo bem? Queria falar um pouquinho mais do Campeonato Paulista como um todo do seu time, porque se a gente pega as equipes que foram eliminadas nessa fase, né, do mata-mata, talvez a sua é que tenha apresentado o desempenho mais regular, não só pelas 4 derrotas que você mesmo falou, de jogos ruins, de equipes que era possível ganhar, né, talvez com exceção esse Palmeiras todo poderoso, mas se a gente pega como um todo, você vem de um grupo A que foi o mais competitivo, né, difícil definir quais eram os 2 classificados, já começa o campeonato batendo um Corinthians super forte em casa, estreando um novo técnico, então eu queria saber de você, como você vai, qual que é a tua opinião sobre essa campanha, né, do Bragantino, se fica um sentimento de frustração justamente por ter tido um bom desempenho no geral, quando a gente fala de números, e como você vai aproveitar, né, esse começo de estadual para embalar nessas 2 competições que ainda restam na temporada para vocês? Bem, eu já o tinha referido noutras vezes, eu acho que a nossa prestação não foi boa. Nós definimos e sabíamos claramente que a pontuação de 20 pontos era a mínima em termos daquilo que garantia uma classificação, e foi exatamente um objetivo mínimo que tu alcançaste. Quando os objetivos mínimos são alcançados, nós não podemos ficar satisfeitos. E não podemos ficar satisfeitos, ainda menos com a irregularidade que a equipa teve. A equipa só conseguiu ter 2 vitórias consecutivas, numa parte mais inicial da competição, e agora, precisamente quando vinha num momento em que tinha de novo 2 vitórias consecutivas e que vinha de um conjunto de 4 jogos, 3 vitórias e um empate, acaba por ter 2 derrotas neste sentido. Se analisarmos aquilo que foi a nossa competição contra as equipas ditas grandes e contra as outras equipas, então aí a irregularidade ainda é maior. Se analisarmos o nosso contexto casa e fora, a irregularidade ainda é maior. Então tudo isto são dados que nós temos que levar, temos que analisar de novo e que temos que mudar forçosamente. Não podemos pensar em encarar um Brasileirão tendo esta irregularidade, tendo estes altos e baixos e tendo esta inconstância em termos de atitude competitiva, que no meu entender tem forçosamente a ver com estas irregularidades e com estes resultados. Então eu diria que a prestação não foi boa. Não foi boa, quer na fase regular, depois nos quartos de final para mim foi claramente o melhor jogo, mas hoje aqui a prestação também foi muito abaixo daquilo que era expectável.